Olá, esse é o nosso primeiro ao vivo. Vou chamar vocês de família. Essa é a nossa primeira conversa franca, olhando olho no olho. Gostaria de convidar vocês todos para ouvir um pouquinho só desse trabalho que eu estou desenvolvendo para vocês com muito cuidado, com muito carinho. Gente, hoje eu decidi fazer assim em cima da hora para que vocês pudessem entender um pouquinho. Vocês estão vendo, tá friozinho, né? Tá todo mundo sentindo friozinho. Eu sinto bastante frio. Não sei se todo mundo sente frio igual a mim, mas para mim o frio dói. As pessoas dizem, você não gosta de frio? De certa forma, assim, não que eu não goste de frio, eu não gosto de passar frio. Mas por que a Helena tá falando sobre frio? Muitas das nossas crianças têm uma dificuldade enorme, nossos filhos atípicos têm uma dificuldade enorme de pôr roupa. Aqui eu estou de blusa, hoje eu disse que eu estava uma mulher cebola, eu estava com várias camadas de blusa, né? Muitas das nossas crianças têm uma dificuldade enorme de pôr uma roupa, de pôr uma blusa de frio, de ir para a escola. Vocês sabiam que muitas crianças, claro família, muitos de vocês passam por isso, muitos não sabem o que fazer quando tá frio. O que eu faço com o meu filho dia de frio? Como é que eu vou mandar ele para a escola? Ele não aceita pôr uma blusa, ele não aceita pôr uma calça, ele não aceita pôr uma meia, um sapato, então nem pensar. Mas por que isso acontece? Por que a criança tem essa dificuldade enorme de colocar uma roupa de frio, ou mesmo um sapato, ou pentear um cabelo, lavar os cabelos? Por quê? Bem, a gente precisava estudar um pouquinho sobre, né, as questões neurológicas que envolvem o cérebro atípico. Um cérebro neuroatípico é um cérebro que ele tem um funcionamento diferente. O funcionamento dele não é igual ao funcionamento das outras crianças, das outras pessoas, dos outros adolescentes e adultos, que tem um funcionamento dentro de um padrão de regularidade. Não vou falar de normalidade porque de perto ninguém é normal, né? Bem, o cérebro da pessoa, né, que tem um funcionamento atípico, ele tem algumas descargas neurológicas que faz com que o que para alguém é algo agradável, para ele fica aversivo. Um toque na pele, um movimentar das mãos no cabelo, ou mesmo vestir uma roupa de frio, para ele causa um desconforto que o cérebro dele entende como dor, né? O nosso cérebro interpreta os estímulos. Então, quando eu ponho uma camiseta, uma blusa e tem uma etiqueta, essa etiqueta aqui, ela me incomoda. Então, ela me incomoda e eu atiro. Para criança, adolescente ou mesmo adulto autista, às vezes esse incômodo é um incômodo de dor. É um incômodo de tanta aversão, esse cérebro interpreta como dor. Então, quando você toca na criança ou quando você veste uma roupa de frio nela e tá um contato mais e a textura é diferente, isso o cérebro dela interpreta como sendo algo doloroso, algo que é desconfortável. Como é que eu posso então resolver essa situação? Bem, nós temos algumas coisas que a gente faz, que a gente chama de dessensibilização. Vou lembrar vocês sempre, toda vez que eu estiver fazendo uma live ou um vídeo, eu vou lembrar vocês sempre que esses vídeos não estão aqui para ocupar o lugar de um terapeuta, não estão aqui para fazer, suprimir a necessidade da criança ter as terapias com fono, com TO, com profissionais da área da psicologia, né, na área do comportamento, seja ecoterapia, seja hidroterapia, seja o que for da área da saúde. Nós não estamos aqui para fazer uma troca. Nós estamos aqui para auxiliar as famílias a lidar com essas questões em casa. Muitas crianças têm uma carga horária de terapias intensivas, mas mesmo intensivo é 10 horas, 20 horas, 30 horas. Isso semanal. Então vamos dizer que uma criança que tem
4 horas diárias de terapia, ela tá muito bem assistida, tá ótimo, né? Lembrando sempre que cada criança deve ter a sua terapia individualizada e dentro do que ela necessita. Nenhum autista é igual ao outro, nenhuma criança é igual a outra, nenhum adolescente é igual ao outro. Então, esses protocolos, eles devem ser individualizados e eles devem ser feitos de acordo com a necessidade de cada um. Não é porque a minha filha precisa de 10 horas, 20 horas ou 30 horas que o seu filho, a sua filha vai precisar também, certo? Cada um é único. Então, começamos aí a nossa conversa. Então, nós não estamos aqui para substituir nenhum terapeuta. Mas, se a criança está 4 horas lá na clínica e eu estou colocando uma carga horária uma carga horária intensiva, e as outras 20 horas? Ele está onde? Ele está na escola, ele está em casa, ele está na casa dos parentes, ele está na casa da vovó, ele está no playground, ele está em vários lugares no convívio com a família. Então, essa família precisa aprender a lidar com essa criança, certo? Então, eu vim aqui trazer para vocês hoje algumas dicas muito, mas muito importantes que ajudam a gente a auxiliar essa criança a ter um contato melhor com as vestimentas, com os sapatos, com o lavar dos cabelos e tudo mais. Bem, todo mundo sabe que eu tenho uma filha autista, né, que está com 8 anos, Isadora, e ela tinha questões sensoriais importantíssimas. Ela não aceitava um sapato, ela não aceitava uma roupa, ela não aceitava pentear o cabelo. Quando eu achava um sapato, uma sandalinha, daquelas sandalinhas parece de EVA, bem molinha, quando eu achava uma sandália daquela, eu comprava a 19, a 20, a 21, porque o pé dela ia crescendo e eu só ia trocando o tamanho do sapato. Ela usou a mesma armação de óculos durante muitos anos. Eu tinha 2 armações iguais, então a gente só revezava as armações, porque ela não suportava trocar. A inflexibilidade dela de comportamento, né, inflexibilidade, aquela rigidez cognitiva dela era muito intensa, e as questões sensoriais. Esse cérebro dela percebia que o pentear o cabelo, que o vestir roupa e aquele sapato no pé causava uma dor nela, um desconforto. Ela chorava, ela não suportava. Então, dia de frio, muitas vezes a minha filha não conseguia ir para a escola, porque eu não conseguia colocar uma meia no pé dela, não conseguia colocar um sapato no pé dela. Isso me deixava muito angustiada, muito. Era algo que me deixava num nível de sofrimento materno, porque como eu disse, eu sinto muito frio, então eu colocava um monte de roupa, eu colocava meia, eu colocava sapato, e eu não conseguia colocar na minha filha, então eu imaginava que a minha filha estava sofrendo de frio. Bem, se ela estava ou não, só ela poderia me dizer, e não faz muito tempo que ela é uma criança oralizada. Como que eu resolvi isso? Ah, tá. É isso que vocês querem saber, então vamos lá. Eu trouxe um monte de coisas aqui e vou mostrar para vocês. Eu fiz um trabalho orientado pelas terapeutas que trabalhavam com a minha filha, principalmente a fono que trabalhava com ela, que foi um trabalho de dessensibilização. Ela então me mostrou algumas coisas, algumas técnicas que ela usava enquanto fonoaudióloga para diminuir a sensibilidade da boca dela. Ela não aceitava escovar os dentes. Hoje ela escova os dentes, passa o fio dental, usa um líquido, né, desses de enxaguatório bucal e tudo mais. Mas ela não suportava nem escovar os dentes. Então eu comecei a observar o que ela fazia e ela me deu algumas dicas preciosas e valiosas. E aí eu comecei a aplicar isso em casa com a ajuda dos irmãos, né? Ela tem mais 3 irmãos que são bem mais velhos que ela, então me fazia uma rede de apoio muito boa e me ajudava. E a gente começou a aplicar isso em casa. Ah, Helena, mas você tinha 3 para ajudar. Tá, se você não tem 3, é com você que eu tô falando. E é com você, é você que vai lá e vai colocar a mão. E eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz, eu sei que você vai dar conta. Mas eu vou te ajudar para isso. Vamos lá? Bem, como eu disse, o cérebro interpreta que aquele movimento,
que está acontecendo naquele corpo, seja de calção, sapato, ou seja uma roupa causador. Então eu preciso, vamos falar, enganar esse cérebro. Eu preciso mostrar para esse cérebro que isso que está acontecendo pode até ser um desconforto para ele, mas pode ser prazeroso. Então, o que a gente começou a fazer? Vocês já viram isso aqui, gente? Ah, isso é um equipamento de ponta de alta tecnologia. Isso é um pegador de panela de silicone, mas ele tem um formato de uma boquinha. Então, eu comecei brincando, eu e os irmãos da Isadora, começamos brincando com ela, com isso aqui. Eu comprei mais de um, achei numa loja dessas de utilidade. E eu, então, brincava, a gente brincava e corria atrás dela. E, então, a gente tocava nela com isso aqui, brincando. E ela ria muito, ela gostava muito. Então, eu corria e eu pegava nela, pegava no braço, pegava na barriga. Eram pegadas de leve, eram coisinhas em que causavam desconforto naquele cérebro. Mas esse cérebro estava interpretando que isso era prazeroso, porque ela ria, ela se divertia. Então a gente foi. Quando ela já estava, ela aceitou pegar, aí ela corria, ela fazia na gente, e ela brincava, e ela dava gargalhada. A gente começou então a introduzir outras coisas. E eu vou colocando aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vocês estão vendo. Gente, isso aqui é uma luva. Aquelas luvas de pedreiro. Sim, né? De pedreiro. E a gente foi utilizando. Se vocês pudessem olhar, mas eu vou chegar mais próximo da câmera para vocês. Ela é cheia de bolinhas, olha. Então a gente começou a brincar com ela, de pegar, de toquinhos leves. E a gente foi variando. Também uma hora ela quis colocar a luva. A gente foi trabalhando as mãozinhas dela também. Vocês sabiam que a sensibilidade afeta o processo de escrita da criança? Muitas crianças, eu escuto muitas mães dizendo assim: ah, eu corto a unha da minha criança quando ela tá dormindo. Gente, não faz isso, tá? Essa unha às vezes é a proteção que ela tem para a ponta deste dedo. A ponta desse dedo é tão sensível para este cérebro que quando você tira a proteção desse dedo, que é a unha, ao tocar isso aqui nas coisas, gente, ele sente uma dor, um choque. Eu não sei te explicar qual é a sensação do seu filho, mas não é prazeroso. Então a gente precisa fazer isso também. Depois eu vou ensinar vocês essa questão das mãozinhas. Primeiro vamos para o corpo para a gente poder, nesses dias de frio, ir diminuindo essa sensibilidade e ajudando. Helena, eu vou conseguir já vestir roupa agora? Não sei te dizer. Cada cérebro é único, é exclusivo. Mas se você não começar hoje, você nunca vai saber. Então vamos lá? Começando hoje. Helena, eu não tenho isso aqui. Você tem um algodão na sua casa? Começa passando um algodão, devagarzinho, de levezinho, usa a sua criatividade. Isso aqui não tem receita. Como eu disse, eu observei e eu fui garimpar. Eu fui para as lojas de utilidade, sabe essas lojas que vendem baratinho? Antes vendiam R$1,99, hoje já tem loja de R$5, né? Mas tudo bem. E aí fui achando luva. Tá velhinho, gente, porque era da Isadora mesmo. Isso aqui é uma esponja de banho, tá? Olha, é uma esponja de banho, ela tem formato de um. E aí nós fomos pro banho. Na hora do banho, ela na banheira, a gente então usava. Isso aqui é super macio. Tem umas que a gente usa para lavar o rosto, tem umas mais ásperazinhas pra gente fazer esfoliação. E eu fui comprando com várias texturas. Vocês vão olhar e eu vou mostrar pra vocês. São várias texturas. Olha, essa já é mais macia. Essa aqui também é super macia. Isso aqui é um fantochinho que a gente também usava porque ele é super macio. Então a gente brincava com o fantoche e a gente então passava nela, encostava. Isso aqui, gente, eu achei numa loja de utilidades que vende coisa que é coisinha que a gente compra pra cachorro brincar, tá? Os vovózinhos, pros nossos filhinhos de 4 patas. Ele tem barulhinho e ele tem uma barriga macia e outra parte que não é tão macia, e isso aqui. Mas Helena, se eu esfregar isso no meu filho, ele vai gritar. Vai sim, ele vai gritar. Não esfrega nele, não faça essa maldade. Olha outro que lindinho. Então tá. Aí nós temos umas que são mais ásperas. Aí nós temos
essa em formato. Gente, isso aqui é tudo coisa muito baratinha e você não precisa fazer um grande investimento, vai comprando aos poucos. Essa aqui todo mundo conhece. A gente acha até nos supermercados, nesses supermercados, grandes supermercados, a gente acha. Vocês estão vendo várias texturas? Pois é. Só que isso tem que ser algo prazeroso. Se eu pegar isso aqui, mesmo super macio, e esfregar na criança, ela vai gritar. Porque eu tô causando nela um sofrimento. Então, eu vou começar brincando, tocando e rindo. Esse momento tem que ser um momento agradável, tem que ser um momento lúdico, tem que ser um momento de brincadeira. E aí, quando a criança estiver já familiarizada com essas texturas, dá na mão dela, deixa ela brincar, deixa fazer sujeira, deixa fazer bagunça, deixa fazer espuma no banheiro. A gente lava, a gente limpa, não se preocupe. E se não der para lavar, não der para limpar, tudo bem. Você é a melhor mãe que você consegue ser. Você é a melhor dona de casa que você consegue ser. A gente não tem que se cobrar tanto para que tudo esteja no lugar e organizado. A gente precisa de organização na vida, na casa, mas eu não posso deixar de cuidar do meu filho, de fazer com que ele evolua, porque a minha casa, porque a minha pia tem louça, tá? Vamos para as prioridades. O que me importa e o que eu preciso fazer? Vamos ao que importa e ao que preciso fazer. Então eu fui testando, fui brincando com a Isadora, fui tocando nela, os irmãos também, a gente brincava, a gente não perdia a oportunidade, tudo que a gente fazia com ela tinha essa intenção de diminuir essa sensibilidade do corpo dela, enganando esse cérebro, né? Mostrando para esse cérebro que aquele desconforto que ele estava sentindo era prazer e não era dor. E então o cérebro dela foi fazendo outros caminhos, foi se restabelecendo dessa dificuldade que ele tinha com essa sensibilidade. Foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí chegamos a um ponto de que ela começou a aceitar que eu passasse nela. Então todos que me ajudavam com o banho dela, e eu também, ia para o banheiro e a gente então começou a usar buchas mais macias. Outro dia a gente pegava um pouquinho mais áspera, a gente ia alternando. Então eu passava o sabonete e eu vinha com essa mão brincando e eu então esfregava ela da ponta para o tronco dos pés, da ponta dos pés para o tronco. E aí fui do tronco para a barriga. Por que, Helena, da ponta para o tronco? Porque as nossas terminações nervosas são aqui. Aqui onde o nervo termina. Então a sensibilidade maior geralmente é mãos, pé, cabeça. Então a gente foi brincando e ela ria. Muitas vezes você via que ela estava fazendo uma cara de que não estava gostando, mas a gente continuava brincando, eu tirava a esponja e ria, e a gente dava gargalhada e a gente brincava e ela começou a fazer. Melhorou o contato visual, que é outra coisa que a gente vai falar depois sobre contato visual. Porque enquanto eu brincava, ela me olhava. E aquilo era muito, muito animador para mim e para ela também. E a gente então brincando, a gente foi enganando este cérebro. Até o ponto, hoje ela... Gente, depois eu vou postar umas fotos. O cabelo dela. Hoje o cabelo dela, ela todo dia ela escolhe um penteado diferente para ir para a escola. Hoje pela manhã estava frio e eu perguntei para ela: você quer pôr o tênis ou você quer pôr a bota? E ela disse: eu quero pôr a bota. E ela calçou essa bota, ela calçou a meia, ela calçou a bota, ela amarrou o cadarço dessa bota. Isso para mim não tem preço, não tem preço. São coisas simples, são coisas que a gente precisa entender que nós somos capazes. Alguém um dia disse que a gente não é capaz. Alguém um dia disse que nós, enquanto mães, enquanto pais, enquanto cuidadores, a gente não é capaz de cuidar dos nossos filhos autistas. Que a gente não é capaz de ensinar os nossos filhos autistas. E a gente é. A gente é capaz, a gente consegue sim, a gente consegue mudar a vida dele, a gente consegue transformar a vida deles. Helena, mas e a terapia? A terapia é importantíssima, mas não é tudo. O seu filho precisa da terapia, mas seu filho precisa de você. Precisa da casa, precisa da família, precisa de todos. Ai, mas a família... Gente,
o que eu acabei de dizer? Não se cobre tanto. Não cobre das pessoas. Não cobre mais do que você já é cobrada. Faz o que você consegue, da melhor forma que você consegue. Faça o melhor que você pode como mãe. E é isso. Faça o melhor que você pode como pai. Faça o melhor que você pode como cuidador, como madrinha, como avó. Seja o melhor que você consegue ser. A gente não tem que ser polivalente, a gente não tem que ser aquela esponja de aço que tem 1001 utilidades, não. A gente tem que ser o que a gente consegue ser. Mas a gente pode ser muito. Tem gente aí achando que não pode nada. E a gente pode muito, mas muito mesmo. Então, vamos nos movimentar? Vamos. Vamos melhorar as condições? Eu não garanto para você que nesse inverno agora o seu filho vai estar suportando tudo o que você gostaria. Mas eu te garanto que nesse inverno você já vai fazer a diferença na vida do seu filho. Eu te garanto que no inverno que vem você já não vai ter mais essa angústia que eu sei que você tem. Certo? Gente, foi rapidinha a nossa conversa, o nosso bate-papo, mas eu acredito que tenha sido uma conversa, um bate-papo proveitoso para você e para mim também. Se você gostou, compartilha com as outras mamães, com os papais, com a sua babá também. Olha, você trabalha fora o dia inteiro e o seu filho fica aos cuidados de alguém. Tudo certo, gente, tudo certo. A gente precisa trabalhar. Nós vivemos neste mundo em que, se a gente não trabalhar, a gente não tem como dar o melhor para os nossos filhos. Então, não se culpe por ele ficar com os outros, mas dê a eles a possibilidade de te ajudar também, tá? Mostra para eles. Diga, e tô passando numa lojinha de utilidade, daquelas bem baratinhas, eu achei aquela esponjinha, leva pra casa. Aí eu cheguei lá naquele supermercado, tô fazendo a compra do mês, achei essa esponjinha diferente, né, que é gostosinha, leva também, tá? Não precisa você fazer um arsenal na sua casa, não precisa. Você pode usar as coisas que você já tem e você pode ir colocando outras coisas aliadas, né? Você não precisa ter uma coisa muito elaborada para você trabalhar com o seu filho, para você trabalhar com essa criança que está a seus cuidados. Tá bom, gente? Olha, um abraço a todos e a gente volta a conversar depois.